Fala, futuro condutor de excelência. Vamos resolver 10 questões junto comigo e atualizar nossa playlist, né? Questão de número 1 na tela para vocês. Vamos lá. Ela diz o seguinte, ó. O condutor que transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito, será punido. Sim, será punido. Imagine aí, o veículo está circulando lado a lado com o outro, em paralelo com o outro, interrompendo, perturbando o fluxo de veículos, impedindo ali a passagem ou a ultrapassagem. Está incorreto, né? Então ele será punido. Essa infração está prevista lá no artigo 188 do Código de Trânsito Brasileiro. Infração de natureza média. A multa é de R$ 130,16 e 4 pontos no prontuário do condutor infrator. Lembre-se também que nós estamos procurando uma punição, ou seja, uma penalidade. O que são penalidades dentro do Código de Trânsito Brasileiro? A multa é a principal delas, a advertência por escrito, suspensão do direito de dirigir, frequência em curso de reciclagem e também cassação da CNH. Todas essas são uma forma de punir o condutor por uma eventual infração ou uma conduta contumaz que ele vem cometendo. Nesse caso aqui, alternativa A, penalidade de multa? Sim. B, apreensão do veículo? Não, apreensão não, principalmente porque ela foi revogada, né, lá em 2016. Hoje a apreensão ela é aplicada, mas de forma bem excepcional, para manter a boa ordem administrativa. C, advertência verbal? Também não, porque a gente sabe que a advertência que existe como penalidade é a advertência por escrito. Não tem problema algum. Tem, claro que tem problema. Você está causando um transtorno à circulação na via pública. Tem problema sim. Gera infração sim. E você vai ser punido sim. Então, atenção. Questão de número 1, alternativa A. Vamos para a questão 2. Questãozinha de placa. Olha só. A placa A21A indica ao condutor. Primeiro a gente analisa a cor e o formato. A cor, amarelo. Formato, um losango. Qual é a finalidade dessa placa? Ela é uma placa de advertência, eu já sei. A finalidade é advertir o condutor sobre um obstáculo à frente. Analise sempre essas placas de baixo para cima, porque significa dizer que você está indo em direção ao obstáculo. Aqui nós temos uma via, numa largura padrão, por exemplo, com 2 faixas, né? E aí, lá na frente, só tem uma faixa. O que foi que aconteceu aqui? Observe. Houve um estreitamento dessa pista. Esse estreitamento aconteceu de ambos os lados, ou seja, foi um estreitamento de pista ao centro. Muito cuidado para não confundir, porque às vezes o estreitamento ele é só de um lado. Observe. A faixa da esquerda, intacta. A da direita, estreita. Então, aqui seria um estreitamento de pista à direita. Somente à direita. E, às vezes, é o contrário disso. A faixa da direita, intacta. Já a da esquerda, estreita. Pode ser assim também. Cuidado também para não confundir essa placa com ponte estreita. O símbolo da placa, o pictograma da placa de ponte estreita é assim, ó. É como se fosse um parêntese ao contrário. Um parêntese ao contrário. Por quê? Porque a via tem uma largura padrão, só que no trecho da ponte ela é estreita. Mas depois que você encerra a circulação pela ponte, a largura volta ao padrão normal, tá? Essa é a sutil diferença. Bom, no caso dessa placa, estreitamento de pista ao centro. Agora vamos para as alternativas. A. No trecho há um alargamento. Não. Existe a placa de alargamento, é claro. O pictograma seria o contrário desse. E com um detalhe, para você não confundir. A tarja do alargamento de pista, ela é um pouquinho mais estreita, mais fininha, que é justamente para você não confundir as placas, tá? B. No trecho há um estreitamento de pista ao centro. Perfeito.
É exatamente isso. C. No trecho existe um estreitamento à direita. Não. Senão só a tarja da direita que estaria estreita, né? E a outra não. D. No trecho é proibido. Opa! Eu já posso parar aqui. Por quê? Porque placa de advertência não proíbe. Quem proíbe é placa de regulamentação. Então, realmente, a alternativa B é a correta. Vamos para a questão 3. A velocidade que permite ao motorista uma reação que evite atingir um obstáculo, um pedestre ou outro veículo é. Que velocidade é essa? Uma velocidade que seja compatível com a sua segurança. Uma velocidade que esteja ali dentro dos padrões delimitados pela legislação. A gente sabe que a velocidade máxima é aquela que está regulamentada para a via com a sinalização, e quando não há sinalização, a gente aplica as regras gerais a depender do tipo de via, e a gente aprende também que a velocidade mínima é a metade da máxima. Mas eu devo circular especificamente dentro de uma velocidade? Não, você vai procurar um paralelo entre a máxima e a mínima, contanto que seja ali uma velocidade compatível com a sua segurança, para que você possa reagir a tempo de uma situação de risco, por exemplo. Você nem deve exceder a velocidade máxima, nem deve circular abaixo da mínima, a não ser por um motivo de força maior, é claro. Ok? Então, é sempre bom buscar esse paralelo, um meio termo, digamos assim, tá? Vamos lá. Alternativa A. A velocidade que o condutor preferir, desde que tenha habilidade suficiente para transitar nela. Claro que não, né, gente? Aqui é muito arriscado, tá? B. Compatível com a segurança. Olha só. Alternativa B me parece correta. Vamos conferir as outras. Abaixo da mínima para a via onde está trafegando. Não. Até porque essa conduta, ela pode configurar inclusive infração. Está prevista lá no artigo 219. Se você circula abaixo da velocidade mínima, contanto que você esteja na faixa da esquerda e obstruindo o fluxo de veículos, você pode cometer uma infração de natureza média. D. É a máxima permitida para a via onde está circulando. Não. E tem muita gente que tem essa percepção que é equivocada, né? A pessoa vê lá a plaquinha 60 km por hora. Ela pensa, não, eu tenho que andar o tempo todo a 60. Não é assim, pessoal. Ali é uma determinação máxima. A mínima seria 30, que é a metade de 60 dentro desse nosso exemplo. Mas você vai sempre oscilar e buscar uma velocidade compatível com a sua segurança, tá? Nem exceder e nem circular devagar demais. Questão 3, alternativa B, vamos para 4. Quando o condutor, ao dirigir, abre mão dos próprios direitos, favorece a segurança no trânsito. Sim, é fato. Vamos para as alternativas. A. Está agindo de forma a garantir que não levará nenhuma multa? Não. Aí também não é uma garantia de que você não vai cometer uma infração. A questão de abrir mão dos próprios direitos é mais uma questão de cidadania, de educação, de cordialidade, o que é importante nessa nossa convivência, né? B. Está respeitando somente o guarda de trânsito. Ó, somente é uma palavra excludente. Você não está respeitando somente o guarda de trânsito. Você está respeitando os seus princípios, você está respeitando a outra pessoa, você está respeitando a cordialidade, a convivência harmoniosa que é tão importante no trânsito. C. Mostrando que é uma pessoa civilizada, capaz de conviver educadamente no trânsito. Perfeito. Alternativa C, perfeita. Vamos conferir a D. Usando inadequadamente os seus direitos. Claro que não, tá? Claro que não. Tem situação que a gente tá correto. A gente sabe que tá correto, mas é melhor abrir mão dos nossos direitos para evitar o conflito. É o que eu sempre costumo dizer para os meus alunos. Dirigir também é um ato, né? Uma ação de autocontrole, de autoconhecimento. É muito importante, tá? Existem conflitos, praticamente todos, né, que não valem a pena, principalmente no trânsito, quando existe ali a violência iminente.
A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, é muito importante nós utilizarmos esses nossos princípios, né, na via pública, ok? Vamos para a questão 5. Nos casos em que houver retenção do veículo e não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por um condutor regularmente habilitado, mediante o recolhimento do certificado D. Vamos a alguns pontos importantes. Reter o veículo é permanecer com o veículo no ato da fiscalização para lhe dar a oportunidade de resolver o problema. Suponha que você não conseguiu sanar esse problema. E aí? O agente de trânsito vai analisar se o seu veículo tem ou não tem condição de circulação. Se ele não tem condição de circulação, ele vai ser removido para o pátio. Se ele tem, o agente de trânsito vai pegar o certificado de licenciamento, o documento de licenciamento do seu veículo. Vai te entregar um recibo. No caso da retenção, ele vai te dar um prazo máximo de 30 dias para você sanar esse problema. Levar o veículo ao departamento de trânsito, fazer uma vistoria para comprovar que você sanou aquela falha e aí devolver o teu documento de licenciamento. Se fosse numa infração que prevesse a remoção, aí ele poderia aplicar esse procedimento, só que aí o prazo seria só de 15 dias, tá? Agora vamos às alternativas. A. Comprovante de pagamento quitado nos últimos 5 licenciamentos. Não, de jeito nenhum. B. Certificado de registro do veículo. Cuidado para não confundir. O CRV é a famosa transferência. É aquele documento que não é de porte obrigatório. É aquele documento que comprova que o veículo é seu. E aí você não deve portá-lo. Quando o órgão de trânsito ele solicita o recolhimento, né, desse documento, que é o CRV, são em casos em que é necessário dar baixa no seu veículo, porque ele se envolveu num sinistro de trânsito e deu grande monta, né? Ele não pode ser recuperado, você tem que dar baixa. Nos casos de suspeita de veículo clonado, de veículo dublê, nos casos em que o veículo está apresentando uma característica que não está compatível com o documento, como é o caso de pintura, por exemplo. Aí o veículo vai ser removido e solicita-se o CRV para que se faça ali a alteração da característica do veículo no documento. Então, são casos específicos. Não confunda o CRV com o CRLV. O CRLV, veja, ele tem o L de licenciamento. E ele também é conhecido como CLA, que é o Certificado de Licenciamento Anual. É o mesmo documento. É aquele que você porta, é aquele que você anda com ele. Nesse caso em específico, é ele que vai ser recolhido. Alternativa C, licenciamento anual do veículo, sim, mas o certificado de registro não precisa. Sobrou a alternativa D, licenciamento anual do veículo. Perfeito. Muito bem. Vamos agora para a questão de número 6. Lembra sempre de pausar o vídeo para você analisar a questão com calma e aí depois você aperta play para ouvir os meus comentários, tá? E corrigir a questão. 6. Subidas, descidas e desvios são consideradas condições adversas? Sim. Mas de quê? Essas condições adversas estão relacionadas com o quê? Com o veículo? Não. Condição adversa do veículo são características do veículo que me trazem um risco, tipo pneu careca. B. Do tempo? Não. Condição adversa de tempo são características do tempo, né? Do clima, digamos assim, como chuva, neblina, cerração, que trazem um risco ali para a minha condução. C. Do motorista? Não. Condição adversa do motorista é sono, estresse, fadiga, embriaguez, são características do motorista que trazem um risco. Nesse caso, nós temos o quê? Características da via pública. Subidas, descidas, desvios, curvas, buracos, são todas condições adversas da via. Portanto, alternativa D. Questão de número 7. Questãozinha de placa e sobre essa aqui
tem uma novidade, tá? Que talvez você não saiba ainda. Uma alteração que foi feita através da resolução 986. Vamos tentar resolver? Bora lá. Qual o significado da placa R32? É uma placa de regulamentação, então está fazendo uma determinação. Traz a imagem de um veículo. Que veículo é esse? Um ônibus. No caso, essa placa, ela determina circulação exclusiva. Ok? Mas circulação exclusiva de quê? Esse é o ponto. De ônibus, qualquer ônibus, ou circulação exclusiva de transporte público coletivo, que não deixa de ser um ônibus, mas é um ônibus específico que faz o transporte público coletivo. Esse é o ponto sobre essa placa, tá? Antigamente essa placa significava circulação exclusiva de ônibus. Mas aí ficava sempre a dúvida, beleza, nessa via há uma circulação exclusiva de ônibus, mas que tipo de ônibus? Qualquer tipo de ônibus? E a gente sabe que os veículos que são priorizados são os veículos de transporte público, como o táxi, né? O próprio ônibus. E foi exatamente por esse motivo que houve a alteração, através da resolução 986, do significado dessa placa. Antes, ela significava circulação exclusiva de ônibus. Agora é mais específico. É circulação exclusiva de transporte público coletivo. Não deixa de ser um ônibus, mas é específico, tá? Então, atenção em relação a isso. Trabalhando a eliminatória das alternativas, com certeza a gente conseguiria ficar com essa alternativa. Mas eu quis fazer o comentário que é para você entender o porquê da mudança. Porque, veja, alternativa A. Circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo. Vamos supor que você ficou na dúvida. Ok. Alternativa B. Inclusive, teve um errinho aqui de digitação. Aqui é a B, aqui é a C e aqui é a D. Mas não tem problema. B. Proibido o trânsito de veículos. Não, porque não tem uma tarja, né? Placa que proíbe é a placa que traz a tarja. C. Circulação exclusiva de micro-ônibus. Não tem essa diferença, né, entre ônibus e micro-ônibus, não dentro da sinalização. Existe a classificação, sim, mas não uma placa específica para ônibus e outra específica para micro-ônibus. C. Circulação exclusiva de caminhões. Não, porque nesse caso deveria ter a imagem ali do caminhão especificamente, né, lateralmente, inclusive. Então, mesmo que a gente não soubesse dessa mudança, pela eliminatória das alternativas, nós ficaríamos com a alternativa A, com certeza, tá? Vamos para a questão de número 8. Em caso de acidentes com vítimas presas às ferragens, qual dos telefones abaixo deve ser acionado preferencialmente? Dica para você não esquecer. São 4 principais números, tá? É bom sempre a gente aprender em ordem crescente ou decrescente. Como? A menor sigla, PM. O menor número, 190. Aí você segue a sequência. PRF. O próximo número, 191. SAMU, 192. E COBOM, que é o Corpo de Bombeiros, 193. Perceba, eu elenquei do menor número para o maior número, assim como eu elenquei também a menor sigla para a maior sigla. Então, faça sempre esse paralelo, do menor para o maior. Menor sigla, menor número, e assim sucessivamente. Maior sigla, maior número, tá? Fica a dica aí para você não esquecer destes números de emergência. Nesse caso aqui, pessoas presas às ferragens, com certeza você deve chamar o COBOM, que é o Corpo de Bombeiros. Eles têm ali o aparato geral para situações como essa, tá? Que é o 193. Questão de número 8 é a alternativa A. Agora vamos para a questão 9. 2 pessoas treinadas em primeiros socorros estão realizando massagem cardíaca e respiratória em um acidentado que está deitado na calçada. Massagem cardiopulmonar ali com as insuflações, né?
Há um grupo de leigos palpitando sobre o procedimento e familiares chorando. Um motorista que deseja ajudar deve A. Verificar se alguém chamou o resgate e afastar os curiosos. Perfeito. Controlar a situação. É a melhor maneira de ajudar. Inclusive, é a melhor maneira de ajudar as pessoas treinadas que estão tentando ali, né, reanimar a vítima, manter os sinais vitais da vítima. Então, eu gostei muito dessa alternativa A, mas eu preciso conferir se ela realmente é a correta. B. Orientar o socorrista que está fazendo massagem cardíaca para dar um soco no peito da vítima a cada 5 massagens cardíacas. Vala minha nossa... Não, pelo amor de Deus, elimina. C. Pressionar o socorrista para que ele faça de tudo para salvar a vítima. Não, de forma alguma. Isso pode piorar a situação, né? C. Chamar a polícia para afastar os curiosos. Não há necessidade, né? Você chama o resgate, você consegue afastar os curiosos e tentar controlar a situação ali da melhor maneira possível, tá? Então, realmente, até a alternativa A é a mais coerente. Questão de número 10. Quanto às placas de regulamentação, é falso afirmar? É falso. Eu estou procurando a falsa. Eu não posso esquecer disso. Então, eu vou repetir isso sempre antes de ler as alternativas. Então, vamos lá. É falso afirmar que, alternativa A sinalização de regulamentação indica proibições, restrições no uso das vias? É verdadeiro. É falso afirmar. B. A orla da placa é na cor vermelha, com fundo branco e com letras pretas. É verdadeiro. Essa é a estrutura de uma placa de regulamentação. É falso afirmar. Alternativa C. A forma padrão do sinal de regulamentação é circular. Sim. É verdadeiro afirmar. Não é falso não, viu? Existem só 2 exceções à regra, que é a placa triangular, que é a placa de ideia preferência, e também a placa octogonal, que é a placa de parada obrigatória. Todas as outras são circulares. Só restou para mim a alternativa D. Ela tem que ser a falsa. A sinalização de regulamentação tem por finalidade alertar os usuários da via para condições perigosas. Não. Quem tem essa função de alertar são as placas de advertência. Então, fechamos aqui a 10ª questão, a alternativa D. Eu espero que você tenha acertado 10/10. Comenta aí quantas questões você acertou. Se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se, tá? Me ajude, me incentive a produzir mais conteúdos como esse para vocês. Estamos juntos em busca da nossa aprovação. Até mais. Tchau!